Bom dia, pessoal. Conforme prometido, vamos falar um pouquinho mais sobre escalas. Hoje vamos falar sobre os exercícios que eu prometi para vocês. Bom, lembra que eu falei para vocês que o Q na fórmula representa a escala, lembra? E eu falei que o Q, ao representar a escala, ele é um valor sem unidade. Eu vou explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui na fórmula de redução. Quando você coloca a fórmula 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão, essa aqui é a nossa fórmula de redução, onde a gente tem o 1 sobre Q, esse aqui é o valor da escala, Dzinho é o valor do desenho, ou seja, a medida gráfica, e Dzão é o valor do objeto real. Quando a gente vai aplicar essa fórmula, vamos imaginar lá que a gente está colocando um valor qualquer. Então, a gente tem 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão. Vamos por lá x1 centímetros sobre x2 centímetros, um valor qualquer. Vamos supor que esse x1 centímetros vai dividir sobre o x2 centímetros. Se eu tenho centímetro em cima e centímetro embaixo, o que eu posso fazer com esse centímetro que está em cima e centímetro que está embaixo? Eu posso cortar. Se eu cortei, ele desapareceu da minha fórmula. Por isso que ficou um valor sem unidade. Então, quando eu vou passar a resposta de uma escala, por exemplo, o valor lá perguntou qual é o valor da escala tal. A escala é 1 para 200, por exemplo. 1 para 200 só, não é 1 para 200 centímetros. Por quê? Porque a unidade sumiu na hora da aplicação da fórmula, ok? Vamos praticar aqui nos exercícios, vocês já vão entender isso. Vamos pegar o exercício 1 para vocês verem. O exercício já foi postado em PDF. Eu quero que vocês imprimam e façam isso. Vocês vão ter que me mandar esse exercício, a imagem desse exercício feito por vocês, para mim ver que vocês fizeram, realmente praticaram isso em casa, tá? Um objeto foi representado com 18 centímetros e desenhado na escala 10 para 1. Qual é o seu tamanho real? Vamos pensar lá. Primeira coisa, a gente tem que tirar os dados do exercício. Bom, representado com 18 centímetros. Se ele foi representado, significa que é o valor dele desenhado. Então, esse valor é o desenho, tá? O desenho. Escala 10 para 1. Que tipo de escala é essa? Escala de ampliação. Por que eu sei isso? O número 1 está atrás dos dois pontos. Lembra da dica que eu falei na aula? Eu tenho que sempre observar onde está o valor do número 1. Então, minha fórmula de ampliação é 1 sobre Q, Dzão sobre Dzinho. Eu estou perguntando qual que é o meu tamanho real. Estou procurando Dzão. Vamos aplicar a fórmula. 1 sobre Q, Dzão sobre Dzinho. Isso aqui é uma regra de 3 simples. Vou substituir os valores. Então, eu tenho 1 sobre 10, Dzão sobre 18 centímetros, que é o que eu tenho aqui no meu exercício. Vou multiplicar cruzando os valores, eu tenho 10D igual a 18 centímetros, D igual a 18 centímetros dividido por 10, D igual a 1,8. Significa que o tamanho real do meu objeto é 1,8 centímetros e ele foi ampliado 10 vezes. Por isso que no meu desenho ele ficou com 18 centímetros, mas o meu objeto real tem 1,8. Ele só foi ampliado no desenho 10 centímetros, 10 vezes, desculpa. Mas ele tem na realidade 1,8 centímetros. Isso acontece quando a gente precisa ampliar um desenho para colocar detalhes, especificações, cotas e assim por diante. Você cotar um desenho, especificar detalhes, encaixes, etc., num desenho de 1,8 centímetros fica difícil. Então, você amplia ele, coloca todos esses detalhes, mas na hora da construção ele vai ser um objeto pequeno realmente, tá? Isso aqui é um exemplo de uma escala de ampliação. Próximo exercício, exercício 2. Um dormitório de 5 por 7 metros deve ser desenhado na escala 1 para 25.
com quantos centímetros ele será desenhado. Ó, agora percebam o seguinte, eu tenho um objeto real e ele tem duas medidas, 7 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ele me deu a escala, 1:25. Então, primeira coisa que tem que perceber, olha só, o número 1 está na frente. Então, esse tipo de escala é uma escala de redução, porque o número 1 está na frente dos dois pontos. Então, o valor de Q é o 25, certo? Já tem esse valor aqui. Como é uma escala de redução, a fórmula que eu vou usar é 1/Q, Dzinho sobre Dzão. E no exercício está perguntando quantos centímetros. Então, eu já sei que a minha resposta vai ser em centímetros. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar a resposta em centímetros. Já sei disso. Não vou dar a resposta em metros, em nada. E eu estou procurando o Dzinho, porque está perguntando quantos centímetros vai ficar o desenho. Eu tenho objeto real, eu tenho o valor da escala e eu preciso achar o valor do desenho. O que eu vou fazer? Para facilitar a vida, eu já vou fazer a aplicação da fórmula com o meu objeto real convertido em centímetros. Então, eu tenho que aqui ele era 7 metros, eu vou converter 7 metros. Transformando ele em centímetros, ele vai ficar 700 centímetros, ok? 5 metros convertido em centímetros, ele vai ficar 500 centímetros. Eu tenho que aplicar a fórmula para os 5 metros e tenho que aplicar a fórmula para os 7 metros, porque eu tenho que saber que tamanho vai ficar esse desenho nas duas direções. Então, vamos lá. Aqui, 1/Q, Dzinho sobre Dzão. Nos 5 metros, eu tenho 1/25, Dzinho sobre 500 centímetros. Nos 7 metros, eu tenho 1/25, Dzinho sobre 700 centímetros. Ok? Agora, é só multiplicar cruzado. Eu tenho aqui 25D igual a 500 centímetros, D igual a 500 centímetros dividido por 25, D vai ficar igual a 20 centímetros. Então, os 5 metros reduzido 25 vezes, ele vai ficar desenhado com 25 centímetros. Os 7 metros vai ficar aqui, ó, 25D igual a 700 centímetros, 700 centímetros dividido por 25, vai ficar Dzinho igual a 28 centímetros. Então, 7 metros reduzido 25 vezes, vai ficar no papel desenhado 28 centímetros. Resposta, o objeto desenhado, no final das contas, vai ficar com 20 por 28 centímetros. Esse objeto real, ou seja, essa sala de 5 metros por 7 metros, quando reduzido 25 vezes, nessa escala de redução, 25 vezes, ela vai ficar por 20 por 28 centímetros, ok? Exercício 3. Uma sala de 16 por 8 metros foi desenhada com 8 por 4 centímetros. Que escala foi usada? Ó, agora eu tenho o quê? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho objeto real, eu tenho Dzão, que eu sei que a sala era de 16 por 8 metros, é uma sala grande. E eu tenho desenho, eu tenho Dzinho. Sei que no desenho essa sala grandona ficou com 8 por 4 centímetros. Tá perguntando qual que é a escala. Eu não tenho o quê? Então, o que acontece? Vamos perceber o seguinte. Eu tenho que o meu objeto real está em metros. E eu tenho que o meu desenho está em centímetros. As unidades estão diferentes. Não tá me falando qual que é a escala, mas eu sei que uma coisa bem grande se transformou num desenho bem pequenininho. A partir daí, eu concluo que a escala aplicada foi o quê? Uma escala de redução, lógico. Se o negócio era bem grandão, 16 por 8 metros, se transformou num desenho bem pequenininho, 8 por 4 centímetros, ele só pode ser reduzido. Então, a escala de redução, 1/Q igual a Dzinho sobre Dzão. Só que tome cuidado, eu não posso aplicar essa fórmula direto. Por quê?
porque as unidades são diferentes. Aqui está em metros e aqui está em centímetros. Então, primeiro eu vou ter que converter as unidades. Ou eu deixo tudo em centímetros ou eu deixo tudo em metros. Lógico que eu vou deixar tudo em centímetros para facilitar. Então, 16 metros, vou transformar em centímetros, vai dar 1.600 centímetros. 8 metros, 800 centímetros. Para aplicar a fórmula, eu sei que o 16, os 1.600 centímetros, ele se transformou em 8 centímetros no desenho. E o 800 centímetros se transformou em 4 centímetros no desenho. Tanto faz eu fazer a aplicação de um lado ou do outro lado do desenho. Nesse caso, eu poderia fazer só para um lado ou só para o outro, porque eu estou procurando a escala. Vamos ver? Ó, 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão. 1 sobre Q, 8 centímetros dividido por 1.600 centímetros. Eu sei que no desenho 8 centímetros equivale ao Dzão de 1.600 centímetros. Lembra que eu falei no começo? Centímetro em cima, centímetro embaixo. O que eu posso fazer? Cortei, sumiu o centímetro. Então, eu tenho 8Q igual a 1.600. Q igual a 1.600 dividido por 8, Q igual a 200. Sumiu a unidade. Resposta, escala 1 para 200. Ok? Já é suficiente essa resposta. Mas, se eu quero tirar minha dúvida, eu vou aplicar para o outro lado também. Vamos ver? 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão. 1 sobre Q, estou procurando, 4 centímetros dividido por 800 sobre 800 centímetros. Então, 4 multiplica cruzado, né? Não estou dividindo, estou multiplicando cruzado, porque é uma regra de 3. 4Q igual a 800, cortei, o centímetro sumiu. Q igual a 800 dividido por 4, Q igual a 200. Mesma resposta, lógico, porque é o mesmo desenho. Escala 1 para 200, ok, o exercício está certo. Exercício 4. Uma parede mede 16,20 metros de comprimento e foi desenhada na escala 1 para 200. Qual a sua distância gráfica? Vamos lá ver o que a gente tem no exercício. Eu tenho a parede real, 16,20 metros, se é real, é o Dzão. Eu tenho a escala 1 para 200, essa escala 1 está na frente, então uma escala de redução e é o valor de Q. E a distância gráfica, o Dzinho que eu estou procurando. Escala de redução, 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão. 1 sobre 200, Dzinho estou procurando, 16,20 metros é a minha parede real. Multipliquei cruzado, eu transformei esse 16,20 metros em centímetros. Ele ficou 1.620 centímetros. 200D igual a 1.620 centímetros, D igual a 1.620 centímetros dividido por 200. D igual a 8,1 centímetro. Então, a parede de 16,20 metros, desenhado na escala 1 para 200, quando ela foi reduzida 200 vezes, no papel ela vai ficar com um tamanho de 8,1 centímetro, ok? Isso aqui significa que 16,20 metros reduzido 200 vezes vai ficar com 8,1 centímetro. Exercício 5. Um reservatório de água foi representado com as medidas de 0,20 metros de largura por 0,076 de comprimento na escala 1 para 75. Qual a sua medida real? Vamos lá, ó. Tá falando que o reservatório foi representado, então foi desenhado, eu tenho as medidas de Dzinho. O primeiro Dzinho que eu tenho é 0,20 metros, e o outro Dzinho que eu tenho é o 0,076 metros. Na escala 1 para 75, isso aqui é o valor Q, certo? Isso aqui é uma escala de redução. Eu estou procurando a medida real. Estou procurando Dzão 1 e Dzão 2. Se é uma escala de redução, 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão. Vou ter que achar a medida real D1
desão 1, medida real, desão 2. 1 sobre 75 igual a 0,20 metros, que é nesse primeiro caso, sobre desão. Vou multiplicar cruzado, eu tenho que 0,20 vezes 75 igual a 15 metros. E aqui, 1 sobre Q, Dzinho sobre desão, eu tenho 1 sobre 75, 0,076 metros sobre desão, 0,76 vezes 75, eu vou ter que desão é 5,7 metros. Então, esse desenho representado por 0,20 metros, 0,076 metros no papel, na verdade é um objeto que no tamanho real tem 15 por 5,7 metros, o tamanho real dele. Só que quando ele foi reduzido 75 vezes, ele ficou com esse tamanho de 0,20 e 0,76 metros, ok? Espero que vocês tenham entendido esses primeiros exercícios. Na sequência, eu passei para vocês o exercício 6. O exercício 6 vocês vão fazer sozinhos em casa, para vocês praticarem. É o mesmo raciocínio. Vocês têm uma tabela, dada a medida natural, a medida gráfica, encontra a escala. Então, aqui, a medida natural equivale ao objeto real, desão, ok? Aqui é a medida gráfica, equivale ao Dzinho. E vocês têm que procurar qual que é a escala. Então, vocês vão ver, o objeto tinha 50 metros, objeto real. Ele foi desenhado com 10 centímetros. O que aconteceu com ele? Ele reduziu. Então, qual fórmula que eu vou aplicar? A fórmula de redução. 1 sobre Q, Dzinho sobre desão. Posso dividir metros por centímetros? Não. Então, eu vou transformar tudo em metros ou tudo em centímetros. A hora que eu transformei tudo em unidade igual, vou aplicar a fórmula e vou achar uma escala. A hora que eu achei a escala certa, vou anotar aqui qual que é a minha escala certa. Vou fazer isso para todas essas linhas, todas essas medidas aqui, ok? Façam, porque com certeza eu vou tirar um desses exercícios para colocar na prova. Isso é certeza, tá bom? Tomem cuidado para aplicar a fórmula, porque você não pode dividir unidades diferentes. Não pode dividir metro por centímetro, quilômetro por centímetro e assim por diante. Tem que converter. Pensando nisso, eu passei o exercício 7 para vocês. Olha só, usando a tabela de conversão que está na sequência, responda. Você tem aqui, por exemplo, 2,45 metros são iguais a quantos centímetros? Então, você tem uma primeira unidade e está pedindo para converter. E tem a tabela. Esse aqui eu vou fazer junto com você, 2,47 metros são iguais a quantos centímetros? Vamos pensar o seguinte, eu falei para vocês que todo número que tiver vírgula, ele manda na unidade, certo? Então, aqui, 2,47 metros. Qual o número que vai no metro? É o 2, então, 2,40 é 45, eu tô falando de 7, mas é 5, gente. Deleta isso, é 2,45 metros. 2, o número que vai no metros é o 2,45 metros. É igual a quantos centímetros? Se a vírgula estava aqui, eu cheguei nos centímetros aqui, a vírgula teria que passar para esse lugar. Vírgula no final, precisa manter? Não precisa. Então, a minha resposta seria que 2,45 metros é igual a 245 centímetros, ok? 23,56 centímetros são iguais a quantos metros? Olha aqui, agora eu tenho 23,56 centímetros. Que número que tá com a vírgula? É o 3. Então, o 3 vai no centímetro.
os outros números têm que se encaixar nos outros lugares da tabela. Então, o número que está com a vírgula é o 3, ó. 23,56. Então, 56 vem para o milímetro, 23. O 3 estava aqui, o 2 veio no decímetro e eu queria saber no metro. Faltou número para mim chegar no metro. O que eu preciso? Completar com zero. Só que o zero sozinho aqui não serviria para nada. A vírgula que está aqui no centímetro, então ele precisa vir aqui no metro. A resposta seria 0,2356. Para ficar certo, então, é 0,2356 metros. Agora esse. 235,6 centímetros. Agora, qual que é o número que está com a vírgula? É o 5. O 5 está com a vírgula. Então, ele que manda nos centímetros. E quero saber quantos metros é isso. Então, agora, o número que vai aqui nos centímetros é o 5. Ó. 5 está com a vírgula. Vou completar com os zeros. Vou completar com os outros números. Olha, como eu completei cada número numa coluna, ao chegar no metro, eu não precisei colocar zero, porque não faltou. Então, a resposta já foi direto, ó. 2, 3, 5, 6. Já deu certinho aqui, ó. 2.356 metros, ok? Já deu certinho. 298,45 quilômetros são iguais a quantos metros? Que número que está com a vírgula? O 8. Então, o 8 é que vai no quilômetro. Então, eu preciso aqui, ó. O 8 está no quilômetro. O que tem para frente, não tem espaço aqui, eu coloquei junto 298. Os outros números, cada um vai numa coluna. 4, 5. Eu preciso chegar no metros. Faltou número, coloquei zero. Então, a resposta é 298.450 metros. Então, 298,45 quilômetros é igual a 298.450 metros. 29,845 quilômetros. Agora, para saber em metros. Qual o número que está com a vírgula? É o 9. Então, agora quem vai aqui no quilômetro, ó, é o 9. Como não tem espaço aqui para frente, coloquei o 29. Depois, cada número vai numa coluna. Cheguei no metro. Tinha espaço? Não precisei completar com zero. Resposta: 29.845. Não precisei colocar nenhum zero nessa resposta. 2,9845 quilômetros em metro. Ó, o número agora que está com a vírgula é o 2. Então, quem vai aqui é o 2. Todos os outros, cada um numa coluna. A hora que eu cheguei no metro, sobrou o número para trás. Então, o que eu faço? A vírgula não estava aqui no quilômetro? Agora, essa vírgula tem que vir e passar para o metro, porque agora quem manda na unidade é o metro. Então, a resposta é 2.984,5 metros, certo? E, por fim, 56 centímetros está perguntando em quilômetro. Olha, não tenho vírgula, 56 centímetros, o 6 está nos centímetros. Eu preciso chegar em quilômetros, então eu tenho que colocar 0, 0, 0, 0. Cheguei no quilômetro. Mas só os zeros sozinhos não adianta para nada. Preciso colocar vírgula. 0, aqui no quilômetro, 0,0056. Agora sim, essa é a resposta correta. Aqui estão todas as respostas do exercício 7, para vocês conferirem certinho. Para quem não entendeu, escrevam suas dúvidas, mandem no Google Sala de Aula ou escrevam por e-mail para que eu responda para vocês, tá?
Tentem fazer o exercício sozinho, refaçam todos esses exercícios, façam o exercício 6, porque com certeza eu vou tirar um desses exercícios para colocar na prova, ok? Até a próxima aula.